Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar com vocês, na verdade é a continuidade do que a gente está falando, tá? Polinômios, mas eu quero. É bem simples, bem curtinho a explicação de hoje e na sequência até já tem uma sequência de exercícios, tá? O que eu quero falar? Sobre polinômios. Até agora nós estávamos falando sobre monômios, tá? Importante a gente parar e pensar, mas por que mono e por que poli, né? Mono a gente tem associação para uma coisa única, né? Um apenas, né? Mono, um. E poli pode ser mais que um, tá? Então, dentro dessa percepção, polinômio é um monômio ou uma adição ou subtração de mais de um monômio, tá? Por exemplo, aqui, 4x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 12x é um exemplo de um polinômio, tá? Com relação ao grau de polinômio, isso aqui é uma informação importante. O grau do polinômio é um pouquinho diferente do grau do monômio, tá? Só para lembrar. O grau do monômio a gente considera a soma dos expoentes da parte literal do monômio, né? Aqui tem só o x e o 3, né, ao cubo. Então, esse aqui é grau 3. Se tivesse um y com o expoente 2, a gente somaria o expoente 3 com o expoente 2, mas não é o caso. Nesse caso aqui, é x ao quadrado, então o expoente determina o grau do monômio 9x ao quadrado, tá? Só que quando eu falo em grau de polinômio, ele é definido pelo grau do monômio de maior grau. Por exemplo, o monômio 12x, ele tem grau 1, porque o x só tem expoente 1. O monômio 9x ao quadrado tem grau 2, porque o x está com expoente 2. O monômio 4x ao cubo tem grau 3, que é o monômio de maior grau deste polinômio. Polinômio, a soma de mais monômios, tá? Então, nesse caso do exemplo aqui, esse polinômio ele possui grau 3, porque o maior grau, o grau do maior, considerando o grau de todos os monômios, o maior é o 3, né? Então, isso traz o grau do polinômio. É diferente de grau de monômio, tá? Não se soma aqui, porque cada monômio é individualizado e a gente não pode somar quando os expoentes são... quando eles são... Na verdade, quando a parte literal é diferente, eles são monômios diferentes e, portanto, eu não posso juntar. Então, eu não posso considerar tudo num só, tá? Com relação aos nomes para os polinômios, então, de acordo com a quantidade dos termos não semelhantes, até porque quando são semelhantes eu posso juntar, a gente pode, então, determinar. Monômio é um polinômio que tem um termo só, binômio é um polinômio que tem 2 termos, e trinômio é um polinômio com 3 termos. Lembrando, termos é parte de adição e subtração, tá? Então, a gente precisa entender que sempre que eu falar em monômio, pode ser um monômio único, né? Que não está adicionando e nem subtraindo por nada. Mas quando eu falar em binômio, é que eu estou somando a outro monômio. É o monômio somado a um segundo monômio. E trinômio teremos 3 monômios adicionados ou subtraídos. Aí depende de cada operação. E aqui, então, já temos alguns exercícios que eu quero que vocês só façam as identificações, né? Considere os seguintes polinômios, identifique qual é o grau deles e se é binômio ou trinômio. E aqui, mais 2 exercícios que eu quero que vocês façam a interpretação e associação do que a gente está trabalhando aqui, tá? Hoje era só isso, era coisa curta, eu falei que era pouquinha coisa. Mas o principal que eu quero que vocês deem atenção é a explicação, então, do polinômio, que nada mais é que mais de um monômio junto, tá? Então, a gente está trabalhando com polinômios, mas os polinômios são monômios também, e a forma de operar com eles vai ser muito parecida. Apenas não podemos esquecer que monômios com parte literal diferente não podem ser juntados, né? Não é que nem na operação de monômios eu adiciono
eles, desde que as partes literais sejam iguais, né? Eu posso juntar. Mas a gente conversa mais sobre isso numa próxima aula. Mas aqui era só para definir o que seriam os polinômios e algumas características importantes deles. Mais adiante a gente conversa sobre operações, certo, gente? Um abraço, então, e até a próxima aula.